disco epifisário, beleza? Isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Tá nessa posição aqui, ó. Isso aqui, ó, é esse osso. Esse aqui é esse osso. Ó. Aqui, ó, é o disco epifisário desse, ó. Esse disco epifisário tá aqui. Esse disco epifisário tá aqui. Aqui a superfície. Aqui a superfície. Opa. Aqui a superfície articular, ó. Aqui a superfície de articulação, beleza? Eu falei que esses ossos longos, eles começam a ser formados através de um processo de ossificação endocondral, onde eu utilizo uma parte de cartilagem hialina. Eu uso um molde de cartilagem hialina. A cartilagem não se transforma em osso. Eu vou utilizar o espaço dela, eu vou matar, vocês vão ver que eu mato a cartilagem para formar osso, beleza? Mas eu não posso, por exemplo, matar toda a parte de cartilagem para formar osso. Afinal de contas, duas porções têm que ser mantidas para que eu tenha funcionalidades, que é o disco epifisário e a superfície articular. Então são duas cartilagens hialinas residuais, fruto de um processo de ossificação, o qual uma é temporária e outra é permanente. Essa aqui uma hora vira osso e essa não. Ela fica para sempre. Isso se você não tiver destruição ao longo da vida. Beleza? Então agora vamos focar nela então. Deixa eu pegar aqui essa. De novo, eu foquei em cima do disco epifisário. Primeira coisa, gente, vocês têm que saber aonde que é a epífise e aonde é a diáfise. Porque se você não souber na hora da prova onde que está a epífise e onde é a diáfise, tu erra as camadas, tu erra os eventos. Vocês conseguem? Olha só. Aqui, ó, é uma estrutura que parece uma letra C, tá vendo? Agora aqui, o rosa é osso, tá? O rosa é osso, o branco é cartilagem. Consegue perceber que o osso, ó, que está sendo formado, ele está sendo disposto aqui, ó, em uma forma paralela ao osso, ó, ele vai crescendo assim, ó, ó lá, ó. Agora aqui não, ó. Quando você olha na hora da prova isso aqui e tem o osso todo paralelo aqui, ó, aqui é o corpo do osso, é a diáfise. Isso aqui que você está vendo, ó, é o que? É a epífise, é a cabeça, vai ser formada aqui, beleza? Então, primeira coisa, saber que aqui é a diáfise e aqui é a epífise. Por quê? Porque o crescimento da cartilagem do disco epifisário, o crescimento vai no sentido da epífise para a diáfise. O crescimento cartilaginoso do disco epifisário é epífise e diáfise. E o crescimento ósseo, diáfise para epífise. De lá para cá o osso vai ser formado, beleza? Primeiro detalhe. Vocês acham que esse disco, vocês analisando, tem poucas ou muitas camadas? Muitas camadas, né? Agora vamos entender cada uma. A primeira camada, já que eu falei que o sentido do crescimento é epífise para diáfise, então a primeira camada está próximo da epífise e da diáfise. Da epífise, então tá aqui, ó. Então essa é a primeira camada de cartilagem. Essa é a primeira camada de cartilagem. Essa primeira camada de cartilagem, ela é constituída por condrócitos que estão repousando. Então aqui, ó, eu tenho células cartilaginosas maduras, que são os condrócitos, em repouso. E aqui eu percebo uma grande quantidade de receptores de somatomedina C. Então o hormônio vai atuar na primeira zona para que ela se prolifere e a cartilagem cresça. Não atua em outras zonas. O hormônio vai atuar na primeira zona. E essa primeira zona tem condrócitos repousando, muitos receptores de somatomedina C. Então a primeira zona é chamada de zona de cartilagem em repouso. Zona de cartilagem em repouso. Comunica com quem? Com epífise ou diáfise?
epífise. Professor, eu estimulei essa zona e ela começou a proliferar. As células que ela está produzindo vão ser acumuladas na segunda zona. Elas produzem e acumulam na segunda zona. Consegue perceber que a segunda zona, olha só, as células estão empilhadas, formando pilhas de células. Essas pilhas de células estão sendo formadas graças a uma proliferação da primeira zona. Elas proliferam, as células vão se acumulando na segunda e vão sendo organizadas como se fossem empilhamentos. Então aqui a primeira ou a segunda zona? É a segunda. Então na prova, gente, ó, eu marco isso. A estrutura evidenciada pertence a qual zona? Segunda. E qual é a zona? Qual é o nome da zona evidenciada? Zona de cartilagem seriada. Zona de cartilagem seriada. A primeira, repouso. Segunda, seriada. Aquela epífise que o senhor mostrou aproximada? Essa é. Essa é aproximada. Agora olha lá. Primeira zona cartilaginosa, zona de cartilagem em repouso. Segunda zona, zona de cartilagem seriada. Agora, gente, eu pergunto na prova, qual é o evento que marca essa zona? A literatura fala que o evento marcante aqui é o empilhamento longitudinal de condrócitos. Empilhamento longitudinal de condrócitos. Quando eu falar de empilhamento longitudinal de condrócitos, eu estarei falando de qual zona? Seriada. É a primeira ou a segunda, a terceira, a quarta? Segunda. Beleza? Então a segunda é a seriada e o que ocorre nela é o empilhamento longitudinal de condrócitos. Gente, eu falei para vocês que daqui para cá tá vindo formando quem? Osso, não é? Concorda comigo que eu tenho com a fileira, aqui continua a produzir. Quanto mais células eu for colocando aqui, mais essa aqui vai sendo empurrada para onde? Para a região onde está sendo formado o osso, não é isso? E eu disse para vocês que o osso é formado não sendo substituído, sim matando cartilagem. Então, se eu empurro essa célula para perto do osso, significa dizer que ela vai morrer, não é isso? Então, olha só, a zona seriada, aqui vai acontecendo mais empilhamento e eu vou empurrando para áreas críticas, onde ela sabe que vai morrer. O que acontece? Eu percebo que agora entra numa zona que, olha o tamanho do núcleo dessas células. Estão ou não bem o núcleo volumoso? As células estão volumosas. E quando eu aumento o volume de uma célula, o nome disso é hipertrofia, não é isso? Aumentei o tamanho da célula, o volume. Então, hipertrofia. E por que ela hipertrofiou? Porque ela está sendo empurrada por uma região crítica. E aí ela começa a acumular muito glicogênio. Então, professor, na prova, o senhor marcou aqui um círculo nessa célula, por exemplo, e perguntou, a célula evidenciada pertence a qual zona? Então, é a zona de cartilagem hipertrófica. Zona de cartilagem hipertrófica. O que fez ela passar por hipertrofia? Qual é o evento que causou hipertrofia? O acúmulo de glicogênio. Acúmulo de glicogênio. O professor se perguntou o que determinou esta célula a aumentar o seu volume. O que é? É o acúmulo de glicogênio. Quando ela hipertrofia, ela ocupa um espaço maior? Ocupa. Ela ocupa um espaço maior. E lá em cima continua multiplica e vai empurrando mais ela para baixo. O que acontece? Ela já está ocupando um bom espaço ali na cartilagem. Esse é o momento, galera. Percebe? Os núcleos ainda estão roxos. E aqui, ó. Estão tudo destruído já, ó. Já é a posição? Eu comecei a matar. Opa. Olha lá. Aqui ainda é uma zona de cartilagem hipertrófica. Beleza? Só que eu estou empurrando. Quando chega bem aqui nessa zona, sabe o que vai acontecer? A mineralização da matriz. Ao redor da célula, a matriz que estiver ao redor dela, eu mineralizo. Eu calcifico. Por matriz mineralizada, é impossível difundir componentes. Se é impossível difundir componentes,
significa dizer que ela vai morrer, né? Então, olha só. Professor, na prova você marcou isso aqui, ó. Eu percebi que os núcleos já estão sendo o quê? Destruídos. Então, oh meu Deus. Que os núcleos estão sendo destruídos. Isso já não é mais a terceira zona. Isso já é a quarta zona. Que é a zona de cartilagem calcificada. Zona de cartilagem calcificada. Dois eventos que marcam essa zona. Calcificação da matriz extracelular. Isso aqui, ó, vocês conseguem ver esses risquinhos aqui, ó, ao redor da célula? Isso aqui são chamados de tabiques. Tabiques. O que são tabiques? São filetes de matriz calcificada. Filetes de matriz calcificada é chamado de tabique. Tabiques. Beleza? Então, olha só, o professor na próxima marcou aqui. Eu coloquei zona de cartilagem calcificada. Quais são os dois eventos marcantes? Formação de tabiques, que são o quê? É a matriz que está mineralizada, e a apoptose. E a apoptose. Beleza? E a apoptose. Agora, galerinha, daqui, que é a quarta zona, para a quinta, percebe uma coisa. Existe alguma coisa dentro desse espaço agora? Ficou branco. Ó, lembra que eu falei que o osso, o que ele quer da cartilagem é só o espaço que ela ocupava? E tá aqui, ó, o espaço. Matou a cartilagem. Agora, aqui para cá, vão vir vasos sanguíneos de dentro já do tecido ósseo. Vou ter angiogênese. Pequenos vasos vão vir e vão adentrar nestes espaços. Por que os vasos chegam nesse espaço? Porque eu tenho que trazer células tronco e depositar nesse espaço para formar osso. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou ter neoangiogênese, os novos vasos chegam dentro desses espaços e eu vou ter a migração através dos vasos para este espaço de células osteoprogenitoras. O que são osteoprogenitoras? São células tronco que vão formar osteoblastos. São células ósseas. E aí aqui dentro, esses osteoblastos vão começar a produzir matriz e começa a formar osso. Tudo que está em branco aqui vai formar osso. Depois vai formando osso e vai subindo. É por esse motivo que a cartilagem, ela tem que ficar o quê? Multiplicando, porque de lá para cá o osso vem. Se a cartilagem para de multiplicar, o osso não vai parar de crescer, ele vai continuando, até ele só para de crescer o osso quando ele ossifica a primeira zona, que é a zona de repouso. Professor, ossificou a primeira zona. Professor, ele não ossificou ainda a primeira zona. Ele ossificou até a segunda zona aqui, ó. Se tomar o GH, somatomedina C, ainda tem como fazer o quê? Atuar na primeira zona e continuar crescendo a cartilagem. Agora, o que não pode deixar é o osso chegar em qual zona? Na primeira. Porque ossificou a primeira, acabou. Não tem mais receptor, então não multiplica. A área de proliferação é a que tem receptor. Vamos lá, continuando. Então, até quinta. Vamos lá, de novo. Primeira camada, primeira zona de cartilagem em repouso, condrócitos, adormecidos e muitos receptores. Estímulo hormonal proliferou. Proliferação de células forma a segunda camada, que é a zona seriada. Essa zona de cartilagem seriada é marcada pelo empilhamento longitudinal de condrócitos. Depois eu vou empurrando tanto que eu chego a uma área onde eu percebo condrócitos com aumento de volume. Então eu chego na zona de cartilagem hipertrófica. Qual foi o evento que aconteceu? Acúmulo de glicogênio. Continuo empurrando, eu mineralizo a matriz e apoptose, ou seja, formação de tabiques e apoptose. Depois, o que eu vejo? É uma quinta zona que não é mais zona de cartilagem, mas agora é a zona de ossificação. Quando que eu tenho a zona de ossificação? Na prova se na prova eu marcar esse espaço em branco, já é zona de ossificação. E o que acontece na zona de ossificação? Neoangiogênese ou angiogênese apenas e migração de células osteoprogenitoras. Então, angiogênese
imigração de células osteoprogenitoras. E aí começa a formar osso. Osso, ainda não vou entrar nele hoje, eu não falei de osso ainda. Então eu vou me ater somente à cartilagem por enquanto. Essa lâmina tem muita coisa a ser falada dela com relação a osso ainda. A gente nem falou ainda de processo de formação óssea. Depois a gente vai esmiuçar a parte óssea. Mas o que eu quero que você entenda é o quê? Esta cartilagemzinha, ela está crescendo desse sentido para esse sentido. Professor, na hora da prova, o senhor colocou essa lâmina lateral e aí eu buguei a cabeça. Cara, aonde que estiver um espaço vazio, já é a zona de ossificação. O oposto é o repouso. Só isso. A célula está vazia? Ossificação. Então ela está comunicando com quem? Aquela região? Com a diáfise. É muito simples fazer isso. Eu não sei na hora do nervoso que acontece que o aluno buga. A quarta zona? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro qual é? Pronto. Empilhou. Ciliada. Terceira. Célula bem volumosa e núcleo roxinho ainda. Petrófico. Quarta zona. Os núcleos fantasma aqui, ó. Quinta zona, onde a célula estiver em branco. A quinta zona não é mais cartilaginosa, né? Até a quarta ainda é. A quinta para frente já é de ossificação, é onde o osso está sendo formado. A de calcificação. Zona de calcificação, de cartilagem calcificada. Oi? Essa daqui é considerada quarta? Essa ainda tem. Só é considerada quinta a partir do momento que tiver com as células, os espaços totalmente em branco. Ó, agora no aumento maior, só para vocês visualizarem bem. Ó, misturou as fotos. Ó. Aqui, ó, é a de repouso. Lógico que eu não vou mostrar nesse aumento para vocês, né? Porque lá na hora você vai... Aqui é a de repouso. Aqui começa a empilhar, ó, seriada. Aqui misturou as fotos aqui. Seriada. Aí depois da seriada... Cadê esse? Aqui, ó. Opa. Ó, seriada. Aí a hipertrófica, ó. Bem cheinha. Aí depois, ó, começa a fazer o que, ó? Destruir as células, ó. É isso, ó. Calcifica. E depois... Cadê a última? Misturou, foi tudo. Pronto, a última tá aqui. E aí, a últimos espaços em branco, ó. Onde vou ter a angiogênese, migração de células osteoprogenitoras, que vão se diferir nessas células aqui roxas, que são osteoblastos. Aqui eu tenho um osteoclasto. Ó. Essa célulazinha aqui, eu vou falar de osso, mas olha o tamanho dela e olha a quantidade de núcleos. Isso é um macrófago. Só que um macrófago convencional, tu acha que ele conseguiria destruir osso, que é duro? Não. Para destruir a matriz óssea, tem que trabalhar por vários. Então, eu vou fundir várias células em uma só. Eu formo um monstro chamado de osteoclasto. Essa célula é o osteoclasto. Mas a gente vai falar para frente. Agora vamos para o que interessa. Essa aqui. Essa. Já é a próxima, tá? Tranquilinho, né? Muito bem. Praticamente só aquela lâmina já tinha assunto com a prova. Olha essa lâmina. Parênquima pulmonar, pulmão, formado por alvéolos. É isso? Alvéolos. Alvéolos são sacos alveolares para encher de ar. Cara, os pequenos sacos alveolares são isso aqui, ó. Isso aí que vocês estão vendo, ó, o pulmão.
Não tem outra lâmina que vai falar, parece com isso. Não. Isso aqui, ó. Parece umas redes, né, ó. Isso aqui é pulmão. Agora, quando você olha isso aqui na lâmina, eu vou colocar ele não isolado. Eu vou colocar ele associado com um tubo condutor, um tubo de condução. Eu tenho traqueia. A traqueia não comunica com o pulmão. Tem gente na hora da prova que marca isso aqui dizendo que é traqueia. Isso não é traqueia. Traqueia não vai ter o quê? O pulmão. Eu tenho ou não o pulmão aqui, ó? Isso aqui que vocês estão vendo, ó, parecendo redes, isso é pulmão. Então, se isso é um tubo condutor que está associado ao pulmão, isso aqui é o quê? É brônquio, não pode ser traqueia. É brônquio. Vamos começar a analisar o brônquio, que é o tubo condutor que entra pelo hilo pulmonar e se associa ao parênquima pulmonar. Falei para vocês que a traqueia, eu tinha um tecido epitelial pseudoestratificado colunar ciliado e produzia muco, não é isso? Lembram? Pronto, aqui é o mesmo tecido. Pseudoestratificado colunar ciliado produz muco, é muito igual à traqueia. Lembra que abaixo de epitelial eu devo ter conjuntiva? Não é isso? Isso é a luz do brônquio. Primeiro tecido que está em contato com a luz é o epitelial, vocês viram lá em traqueia também. Isso aqui, ó, marquei isso aqui em prova. Essa margem preguiada que vocês estão vendo aqui, ó, essa margem preguiada é formada então por epitélio e conjuntivo. Essa margem preguiada é formada por epitélio e conjuntivo. Se eu marcar isso aqui e perguntar qual é a zona ou camada, você vai me falar que isso aqui é a camada mucosa. Camada mucosa. Camada mucosa. Função: condução, que é o tráfego de moléculas, aquece e umedece. Tráfego de moléculas, aquece e umedece. Constituída de quais tecidos? Epitelial e conjuntivo. Qual é a camada? Mucosa. Abaixo da camada mucosa, eu tenho essa aqui, ó, vermelhinha, ó, que é a camada muscular. Isso aqui é a camada muscular, galera. Isso é a camada muscular. Camada muscular constituída de musculatura lisa. Professor, por que eu tenho músculo? Porque o bronco faz o que, galera? Broncoconstrição. Então a segunda camada, a primeira é mucosa, a segunda é o quê? Muscular. Qual é a constituição tecidual? Musculatura lisa. Depois do músculo liso, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é um complexo de glândulas, igual lá na traqueia. Não sei se se recordam que eu tinha glândulas mucocerosas lá na traqueia. Produziam muco. Os ductos desembocam na superfície. Então aqui, ó, é a terceira camada. Essa terceira camada é formada pelas glândulas mucocerosas. E estas glândulas mucocerosas faz parte de qual camada? Primeira, segunda, terceira? Terceira. Então aqui é a camada submucosa. Anota. Camada submucosa do brônquio. Camada submucosa. Depois da camada submucosa eu tenho a camada cartilagem. Olha a cartilagem. Tá vendo a cartilagem? Aqui, 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 ó, aqui, aqui. Isso aqui, ó, é tudo tecido aqui, ó, cartilaginoso. Olha o pericôndrio aqui, ó. Isso. Camada cartilaginosa é a quarta. Depois eu tenho mais uma. Olha só, camada cartilaginosa. Aqui eu tenho outra, ó, tá vendo, ó? Isso aqui é a camada adventícia. Camada adventícia. Constituída por tecido conjuntivo propriamente dito. Eu falei para vocês que isso aqui é o que mesmo? Pulmão, não é? Parênquima pulmonar. Então o parênquima pulmonar, ele está firmemente aderido ao tubo condutor. Por qual camada? Pela adventícia. Então a camada adventícia é uma camada do brônquio que
que serve para a ancoragem, a adesão do parênquima pulmonar. Então, aonde o parênquima pulmonar está aderido no brônquio? Qualquer camada? Não, na camada adventícia. Então, tudo que é alvéolo ó, vai se ligar na camada adventícia do brônquio. Beleza? Tudo certo até aí? Aí a gente pega agora, sabe que isso é brônquio, não é traqueia, e agora vamos comparar isso com o bronquíolo. O bronquíolo é esse, ó. Cadê o bronquíolo? Bronquíolo. Saiu tudo da ordem. Aqui. Professor, na hora da prova eu confundi, porque eu vi o parênquima, que é essas redes, e eu vi um tubo condutor. Galera, isso é um tubo condutor, mas tem cartilagem nele? Não. Vi um parênquima e um tubo condutor? Tem cartilagem? É brônquio. Não tem? É bronquíolo. Esse não tem, então é bronquíolo. Ausência de cartilagem. O que tiver é brônquio. Beleza? Professor, e o resto? É a mesma coisa. Essa redezinha que você está vendo, que é o parênquima, se liga na adventícia do mesmo jeito. Todas as camadas, com exceção da cartilaginosa. Beleza até aí? Galerinha, isso que vocês estão vendo aqui, ó, é um saco alveolar. Eles são delimitados por essas porções rosas que vocês estão vendo. Vamos aumentar essa porção rosa? Aí, dei um aumento maior. Isso é chamado de septo interalveolar. Septo interalveolar. Não são alvéolos? Entre alvéolos, interalveolar. Septo interalveolar. Professor, na prova você marcou isso. Você vai colocar aqui o septo interalveolar. É aqui que estão os vasos sanguíneos. Interalveolar. E quando é só o parênquima? Oi? Parênquima. Parênquima é o conjunto dos alvéolos, né? Você lembra que o órgão se divide em parênquima, estroma, medula, não é? Ou em anatomia não é assim que eles dividem? Não? Próximo caso. Vamos embora. De novo. Septo interalveolar, beleza? Percebe que o alvéolo, a luz do alvéolo, ela está irregular. Mas quando eu preencher de ar, ela vai ficar bem redondinha, assim, ó. Bem redonda. E aí o que acontece? Aumenta a pressão de oxigênio aqui. Como aumenta a pressão de oxigênio, a pressão de oxigênio aqui é maior, significa dizer que no vaso sanguíneo é menor. Então obriga o oxigênio a sair daqui direto para onde? No vaso. E o CO2 no vaso está com a pressão grande e aqui está diminuída. Então aumenta a pressão de um lado e do outro, o CO2 vem para cá. É a troca gasosa. Não é isso? Então, no septo eu tenho o quê? Capilares sanguíneos. E eu tenho 3 tipos de células. 2 eu verifico, uma não consegue verificar por conta da coloração, que é o macrófago. Vamos focar na que é principal. O núcleo dessa célula está esférico ou está achatado? E esse também, e esse também. Percebe que são achatadinhos? Ó? Agora tu percebe que esse aqui ele já é ó, redondinho? Então eu penso ser 2 tipos de células diferentes. Células pavimentosas, não são? Células cúbicas. O professor marcou isso na hora da prova aqui, ó. Vai dizer que é pneumócito 1. Pneumócito 1. Pneumócito 1. E o redondinho, pneumócito 2. Pneumócito 1, morfologia pavimentosa. Morfologia cúbica. Pneumócito 1, pneumócito 2. Tá. O que você deve saber disso? Pneumócito 1 é achatado, logo eu penso, ele é achatado, ele auxilia na troca gasosa. É fininho, ele auxilia na troca gasosa. Além de dar o quê? Suporte estrutural, né? Para a formação dos septos. Além de função estrutural, auxilia na troca gasosa. E esse pneumócito 2? A função dele é a mais importante que tu pode imaginar. Por quê? É ele que produz a substância surfactante.
Já viram êmbrios sulfatos? Ainda não? Pronto, vamos ver. Galerinha, a função disso aqui, isso é um saco, de fato. O exemplo que eu dei ali, eu vou dar aqui. Eu pego um saco dos mercados e dou pra Fabiola, falo pra ela, assopra. Se ela pegar esse saco e assoprar, ele vai fazer o quê? Se eu falo chupa agora, ele seca. Ela consegue fazer esse movimento, né? É igual isso aqui. Agora, se eu pegar esse mesmo saco, colocar ele dentro de um rio, molhar e falar, pega ele agora, assopra. Ele está colabado. Você acha que vai conseguir fazer isso? Então a água foi um empecilho para que conseguisse inflar esse saco? Foi, porque colabou. Imagina o pulmão agora. Durante a respiração, produz ou não água? Produz, não é isso? Só que se produzir água aqui, o que aconteceria com o teu pulmão? Então, eu tenho que bloquear e evitar o colapamento. Então, o que acontece? Foi criado um tipo de célula que produz sulfacto, substância sulfactante, como se fosse um cerídeo, uma cera impermeabilizante. E aí, ó, essa cera fica aqui, ó, nas paredes internas de quem? Dos septos interalveolares. Cria uma tensão superficial que impede a água de entrar em contato com o septo. Não entra em contato. Então não tem problema, porque se a água que é produzida durante a respiração não entrar em contato com as paredes do septo, ele não colaba. E isso é o papel de quem? Do sulfacto. E essa substância sulfactante é produzida pelo pneumócito 2. Esse pneumócito 2 ele surge na 24ª semana gestacional. Se o bebê nasceu prematuramente com 20 semanas, não há possibilidade de sobreviver. Por quê? Ele não tem ainda a célula que produziria um componente para impermeabilizar o pulmão. Professor, a criança nasceu com 24 semanas. Não é chance real dela sobreviver, mas há uma possibilidade de vida. Por quê? Porque já começaram a surgir quem? Os pneumócitos. E aí a gente usa corticoide e estimula o que? Uma proliferação dessas células. Isso é o famoso maturar o pulmão. E aí essa criança começa a ter muita célula produzindo sulfactante e isso faz com que evite o quê? O colabamento do pulmãozinho dela. 20 semanas, não tem nenhuma. Como é que eu vou estimular se eu não tenho nenhuma para estimular? Então o marco, o divisor de águas é na 24ª semana gestacional. Dali para frente há uma expectativa, uma possibilidade se vier prematura. Se vier antes disso, pode ter certeza que dali é morte, não fica. Tem o pneumócito 1, não tem o 2, sem 2 colado. Beleza? Então, septo interalveolar, luz alveolar, aonde ficam os capilares, eu tenho uma superfície irregular formada por estruturas celulares que vão me dar suporte e função adicionais. Essa pavimentosa, que facilita a troca gasosa, além de função estrutural, pneumócito 1. Essa cúbica, pneumócito 2, também me dá estrutura, pneumócito 2. Principal função, produção de substância sulfactante para impedir o colabamento do alvéolo pulmonar. Beleza? Por hoje até aqui. Percebe uma coisa. Essa prova prática ela vai ser um pouquinho diferente. Porque só essas duas lâminas têm assunto para uma prova inteira. Tu imagina, a gente nem terminou cartilagem, a gente ainda vai continuar na próxima aula. A gente vai